Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Mans, este é o Esquina da Cultura e hoje vamos falar de literatura pela primeira vez aqui no canal, começando com o pé direito com Graciliano Ramos. Muito bem, primeiro aqui um relato pessoal que eu li Vidas Secas no ensino médio, né? Como é obrigatório em muitos colégios aí pelo Brasil por conta de vestibulares. E eu gostei muito na época. Fiquei realmente interessado ali pela escrita do Graciliano, fiquei imerso naquela história ali do sertão nordestino, mas não me aprofundei, porque fui muito mais capturado pelo Jorge Amado, pelo Machado de Assis, com Capitães da Areia e Dom Casmurro, e acabei me dedicando mais nesses últimos anos, me aprofundar mais na obra dos dois, a ler mais livros dos dois, etc. E acabei deixando Graciliano um pouco de lado. Aí, eis que, na semana passada, recebi um pacotinho do Grupo Editorial Record com este livro aqui, Angústia, do Graciliano Ramos, também, né? Com nova capa, nova edição, lindíssimo, muito bem feito pelo Grupo Editorial Record. E logo que recebi, já comecei a ler, comecei a gostar da história, a leitura evoluiu, eu fiquei maravilhado com o que eu li. Já queria fazer vídeo, já queria fazer texto, já queria fazer um monte de coisa. Aí, eis que recebo um segundo pacotinho com São Bernardo, também do Graciliano Ramos, também com nova edição, também com nova capa, lindíssimo. Comecei a ler praticamente imediatamente, voei com a leitura e fiquei completamente arrebatado pela escrita do Graciliano Ramos. E por isso, quero compartilhar esse encantamento aí. Por isso, vamos aos 3 motivos para ler Graciliano Ramos. Bom, primeiro motivo, é um pouco triste que muita gente lê Graciliano, como eu li anteriormente, apenas por obrigação. E ler por obrigação é uma coisa um pouco complicada, que sempre tem um gostinho meio agridoce. Você pode até gostar da leitura, mas provavelmente você queria estar fazendo outra coisa naquele momento e não cumprindo alguma função. Então o que eu sugiro é você pensar um pouco a obra inicialmente, um pouco além de um livro único, no caso Vidas Secas, que é o mais pedido aí dos vestibulares fora aí pelo Brasil, tentar dar uma chance para ler essa trilogia aqui de livros do Graciliano. Também tem outros livros maravilhosos como Caetés, que eu acabei lendo também essa semana, mas eu não tenho ele aqui, peguei na biblioteca, mas eu acho que essa trilogia aqui é o principal. Por quê? Angústia, para quem não sabe, conta a história do Lula da Silva, um homem que é um funcionário público um pouco amargurado com a vida, que acaba meio que se encantando pela vizinha, que é a Marina, uma moça ali que tem um pouco ainda de esperança na vida, pensa nas coisas de maneira um pouco promissora, etc. Só que o relacionamento entre os dois vai se desgastando, principalmente por conta dos ciúmes do Luiz, do pessimismo que ele tem com a vida, etc. E aí que tá a maravilha desse livro. O Graciliano Ramos mergulha na mentalidade desse homem, que é um homem do sertão, é um homem bruto, é um homem lá do começo do século XX, tem pensamentos bem complicados, tanto que eu li resenhas por aí de pessoas que se incomodaram bastante com os pensamentos do Luiz, mas que é um mergulho na mentalidade desse personagem impressionante. O título, Angústia, não é à toa. Não é só que o personagem está passando por um momento de angústia. Você, leitor, é tão tragado por aquela narrativa que acaba, de alguma maneira, sentindo também um pouco de angústia pelo personagem, com o personagem, para o personagem. E aí temos São Bernardo, que é um livro totalmente diferente. Ele conta a história do Paulo Honório, que é um homem que vem meio que da base ali social, tem algum dinheiro, alguns bens e tal, mas ele é totalmente da base, não tem grandes propriedades, não tem nada demais. Só que ele acaba vendo uma possibilidade, uma oportunidade em uma fazenda da região, chamada São Bernardo, e ele faz uma mutreta ali, faz um negócio com um rapaz lá da região que herdou essa fazenda e acaba tomando para ele essa propriedade. E a partir daí, esse livro, que é narrado em primeira pessoa pelo próprio protagonista, pelo Paulo Honório, vai se embrenhando também nessa mentalidade do personagem, mas não de uma maneira tão fina, tão direta, tão profunda como Angústia. Porque aqui é como se fosse um diário desse protagonista. A gente mais acompanha a sociedade do sertão nordestino também no começo do século XX, a ebulição que está acontecendo no mundo, as crises, como isso vai se revelando em todas as camadas sociais. Esse livro aqui é especialmente sobre as pessoas que ficam no sertão, é para as pessoas que permanecem no sertão e que ali tentam construir uma vida. Depois de terminar essa segunda leitura, fiz uma retrospectiva, voltei a ler Vidas Secas, para ver se eu via o livro com outros olhos, né? Talvez até melhores do que antes. E de fato, melhorou ainda mais minha opinião sobre a obra do Graciliano Ramos. Por quê? Quanto Angústia é a mentalidade do homem naquela época, daquela região geográfica.
São Bernardo é a história social das pessoas que ficam naquela região, Vidas Secas é a história do retirante, é o homem que sai, é o homem que vai além, é o homem que vai para fora do Nordeste, que tenta buscar uma opção fora daquela região, daquelas terras. Então você percebe como os três livros se complementam e formam uma experiência absolutamente tocante, uma experiência absolutamente profunda, que traz um mergulho não só na região do Nordeste do Brasil, no começo do século XX, mas algumas coisas perduram até hoje, vou falar isso daqui a pouco, como também permite um mergulho na literatura desse homem, que foi Graciliano Ramos, de maneira extremamente perpendicular. Você atravessa pelas coisas que ele quer dizer de maneira completa, você entende a mentalidade do homem, você entende a história social do homem que fica e também a história do homem que vai. Muito bem, segundo ponto aqui que eu acho que também faz parte dessas três obras, eu também aconselho a ler Caetés, Memórias do Cárcere, que são outros livros excepcionais aí, mas que eu acho que os três que dialogam de fato são esses aqui, e os três também estão ganhando edição pela Record, inclusive Vidas Secas, que eu não tenho aqui, e esses dois aqui que eu recebi. É que a obra do Graciliano Ramos até hoje se mantém extremamente atual, apesar dela ter sido escrita no começo do século XX, apesar de ter alguns problemas ali de pensamento, que é natural que aconteça. Que tem momentos extremamente machistas, mas são os personagens. Não dá pra falar que o Graciliano Ramos era machista, o Graciliano Ramos tinha pensamentos ruins. Ele construiu personagens assim, eu tenho certeza. Não sei se até hoje temos pessoas machistas, homofóbicas, misóginas, imagina no começo do século XX. Temos aqui o retrato de uma sociedade. Mas indo um pouco além disso, os três livros falam sobre aspectos sociais que vão desmembrando e afetando a sociedade. São Bernardo, por exemplo. Pensa comigo, esse livro foi escrito lá na década de 30, 1930. É um momento em que o planeta vive uma crise profunda ainda por causa da Primeira Guerra Mundial e ainda sente os efeitos profundos da crise de 1929, ou seja, há uma grande incerteza pairando todo mundo. E aqui o Graciliano Ramos pega essa incerteza e vai além, vai nas profundezas da incerteza, vai no indivíduo no interior do Nordeste, no sertão do Nordeste, que enfrenta essa instabilidade social de uma forma muito inteligente, muito perspicaz, até um pouco cruel. E é interessante, o livro ele tem um foco na relação dele com a mulher que ele conquista, que tem problemas de ciúmes e tal, mas eu acho que não é esse bem o objetivo final do Graciliano. Ele cria todo um panorama político-social ao redor do personagem que é muito interessante de ver as transformações, os acontecimentos, o que vai tomando forma e o que vai ficando para trás. É de fato um livro que traz questionamentos sobre o que é importante, o que é mais importante, o social, o político, eu, você, os outros, a comunidade, as pessoas ao meu redor. É um pensamento que até hoje suscita discussões, debates, reflexões e por isso ainda é tão importante ler esse livro hoje em dia. É algo que precisa ainda ser discutido, a convivência em sociedade perante a economia, perante as pessoas e perante a política. Além disso, temos aqui Angústia, que é um livro que não deixa de ser atual nunca. Ele fala de um acontecimento, de um personagem específico dos anos 30, com certeza, mas além disso, ele fala do sentimento de uma pessoa que não se sente pertencente à sociedade. Isso é muito forte. Você tem esse sentimento hoje ainda mais aflorado. Por quê? Porque você tem as redes sociais, você tem uma modernidade líquida, né, como diria Bauman, que ela existe quase de maneira onipresente, mas as pessoas não dialogam, não conversam, cada um dentro da sua própria bolha. Isso acaba criando uma sensação de isolamento. E é isso que passa o personagem aqui, Luiz da Silva, lógico, ele vai ao extremo desse sentimento, tanto que o livro é bem pesado nesse sentido, mas ele também traz uma reflexão aí da questão do pertencimento, da solidão, da dúvida quanto ao eu dentro da sociedade. Você entende como esses dois livros principalmente dialogam de maneira muito fina, muito delicada e muito bem harmonizada com aspectos sociais que até hoje são muito importantes. Lógico, eles evoluíram, eles mudaram, foram modernizados, mas acima de tudo, eles ainda trazem aspectos que precisam ser questionados, refletidos e debatidos. Agora
Agora o terceiro ponto, pela própria escrita do Graciliano. E isso, lógico, é uma coisa onipresente nos 3 livros, porque eles foram escritos em épocas bem próximas, todos fazem parte do movimento modernista, ali da segunda fase, né, da segunda etapa do movimento modernista, que resgata regionalismos e, acima de tudo, tem uma escrita extremamente sucinta, extremamente direta ao ponto e que não enrola, né? Eu acho que Graciliano Ramos, temos vários expoentes aí do modernismo, da segunda etapa, tá? Mas eu acho que Graciliano Ramos é o caso mais interessante para analisarmos. Graciliano Ramos tem uma escrita tão direta, tão seca, tão regional, tão verdadeira, transparece tantas coisas daquela região do sertão nordestino, mesmo ele não tendo vivido lá, né? Ele nasceu numa classe média, numa cidade a 150 quilômetros mais ou menos de Maceió, capital de Alagoas, mas ele entende a vida daquelas pessoas, ele é um artista, ele observa, ele absorve as coisas que estão ao seu redor. E aqui com certeza ele absorveu muitas coisas daquela década de 30 que estava em ebulição, que ainda estava sentindo fortemente os efeitos da Semana de Arte Moderna de 22, que evoluiu para algo que até hoje afeta a arte, afeta a cultura, que é o sucinto, é as emoções sendo transportadas de maneira direta, reta, sem floreios. Eu acho que isso hoje, principalmente, é muito interessante nós entendermos como essa mentalidade foi construída ali há 80, quase 90 anos atrás, né? E como isso se dá agora, como essa literatura é encarada hoje. Em resenhas que eu vi aí pela internet, muita gente falando que a história é chata, a história é maçante, a história é machista, como eu disse. Mas eu acho que é interessante encarar pela mentalidade das pessoas daquela época, tentar entrar um pouco mais na história. Por isso eu até recomendo uma ordem de leitura, se você quiser de novo mergulhar na obra do Graciliano Ramos. Começa com Angústia, que é um livro mais denso, é um livro mais difícil de você entrar, mas é uma leitura excepcional, você não vai se arrepender. E se você vencer a leitura de Angústia, você consegue tranquilamente entrar profundamente nesses dois aqui. Depois, por isso até recomendo São Bernardo, que é uma história mais ampla, mais tranquila de ler, mas que tem particularidades muito interessantes que precisam ser exploradas. E por fim, recomendo voltar a ler, se você já leu, ou então ler, enfim, Vidas Secas, que é um livraço, é com certeza o clássico do Graciliano Ramos aí, que consolida, amarra toda essa obra dele, que é uma trilogia praticamente ali da saga do nordestino, né? Vidas Secas, o homem que foi, São Bernardo, o homem que ficou, e Angústia, o interior daquela pessoa, seja que ficou, seja que foi embora, mas com certeza vai acompanhar essa pessoa para sempre. E a gente também vai ser acompanhado com certeza para sempre com a literatura de Graciliano, se você tiver a alegria e a possibilidade de mergulhar nas páginas desse escritor que com certeza traz muito ensinamento, muitas questões e muitas reflexões que 80, 90 anos depois ainda precisam ser muito debatidas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, divulgue para os amigos, se inscreva no canal. A gente vai ter muito mais conteúdo aqui de cinema, música, literatura e televisão para vocês, tá bom? Tchau pessoal, obrigado!